Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno de Ciências. Eu passei para vocês uma lista de exercício e agora eu vou gravar esse vídeo respondendo essa lista de exercícios para ajudar vocês. A primeira questão ela diz o seguinte: comparando a Terra a um ovo cozido, pode-se ter uma ideia de como o planeta é dividido em camadas. De acordo com a ilustração, é possível afirmar que a gema, a clara e a casca do ovo correspondem, respectivamente, às seguintes camadas da Terra. Então vamos lá, ele quer saber respectivamente. Então vamos nessa ordem. Primeiramente a gema. A gema, vamos relembrar as camadas da Terra. Aqui nós, por fora nós temos a crosta, que é onde nós vivemos. Aqui por dentro você tem o manto. E aqui bem no centro você tem um núcleo. Revisão básica. Então o que seria a gema? A gema seria o núcleo. O que seria a clara? A clara seria o manto. E o que seria a casca do ovo? A casca seria a crosta, que é a camada mais fina. E a maior camada seria o manto, né? Que seria a clara. Então, nessa ordem, seria núcleo, manto e crosta. Núcleo, manto e crosta, letra C. A próxima questão diz o seguinte: o interior da Terra é dividido em várias camadas. Entre essas diferentes formas que O interior da Terra é dividido em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem ser consideradas sólidas? Sólida, a primeira que nós já sabemos de cara é a crosta. A crosta ela é sólida. E tem outra sólida? Tem, o núcleo. O núcleo interno, porque o núcleo é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O externo é líquido e o interno é sólido. Além de ser sólido, ele gira mais rápido do que a Terra, produz corrente elétrica e essa corrente elétrica produz um campo magnético para proteger a Terra. Então, quais camadas são sólidas? A crosta e o núcleo interno. Tem essa alternativa que é a letra D. Próxima questão. Sobre a estrutura interna da Terra, julgue as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa: a crosta terrestre pode ser classificada como continental e oceânica. Certo, essa é a classificação da crosta. Segunda afirmação: o núcleo externo encontra-se no estado líquido. O externo é líquido, sim. O interno que é líquido, que é sólido, perdão. O externo líquido, o interno sólido. Terceira afirmativa: a litosfera abrange o núcleo e a crosta terrestre. Errado. A litosfera ela vai abranger a crosta, não vai abranger o núcleo. Então a 3 está errado. 1, 2 certo, 3 errado. 4. O manto é a maior das camadas internas do planeta. Exato, o manto é a maior. A menor vai ser a crosta e a intermediária vai ser o núcleo. 5. O manto externo é menos denso e mais pastoso do que o manto interno. Exatamente isso. O manto externo é menos denso e mais pastoso do que o manto interno. E o manto interno ele recebe mais pressão ainda do que o manto externo. Então vamos ver. Todas estão corretas? Não, porque a 3 está errada. Apenas 1, 3 e 4 são corretas? Não, a 3 está errada. A 3 é incorreta, a 3 é incorreta. 1, 3 e 5 são corretas? Não, a 3 está errada. Todas são incorretas? Não, só a 3 que é incorreta. Letra C. Próxima questão. Comparando a forma de um pêssego com a da Terra, quais são as camadas do interior da Terra, imaginando o caroço, a polpa e a casca do pêssego? Bem, o caroço vai ser o quê? O caroço vai estar no núcleo, no centro. Então, o caroço vai ser o núcleo. A polpa vai ser essa parte intermediária, que vai ser o manto. E a casca vai ser a crosta. Então, aqui nós temos o caroço, vai ser o núcleo, a polpa vai ser o manto e a casca vai ser a crosta. A crosta é classificada também como litosfera. Então, letra B. A próxima questão. A camada gasosa que envolve a Terra recebe o nome de atmosfera terrestre. Tá. Os gases que compõem ficam retidos no planeta pela força da gravidade e a atmosfera é dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A camada mais próxima da crosta terrestre a mais próxima da crosta vai ser a troposfera. Essa é a camada mais próxima. A mesosfera é a do meio, a exosfera vai ser a última. Então, a mais próxima, que está colada ali, mais ou menos 10 km para cima, que é o final dela, é a troposfera. Letra A. Próxima questão. Leia o fragmento do texto a seguir. Tais mudanças nas partes superficiais do globo pareciam, para mim, improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Desse modo, imaginei que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica maior que qualquer outro sólido que conhecemos, que assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido.
Desse modo, a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos movimentos violentos do fluido sobre o qual repousa. E aí você tem a referência aqui, de onde tirou esse texto. Tá bom. Sobre a estrutura interna da Terra, pode-se afirmar que, letra A crosta é uma camada única, constituída de placa tectônica dividida em duas seções. Não, as placas tectônicas não estão na crosta, estão no manto superior. A litosfera é a camada mais densa e se mantém em movimento devido às correntes convectivas. Não. Quem está em movimento, bem, as placas se movimentam, mas quem se movimenta é o núcleo. Letra C. As camadas da Terra são separadas umas das outras por áreas denominadas de descontinuidades. É exatamente isso. Descontinuidade é quando você passa de uma camada para outra. Como que se descobriram as camadas? Descobriram da seguinte forma: pegou radiação, tentou primeiramente fazer um buraco para ver até onde ia a Terra. Fez buraco, tá, e nunca acabava, e cada vez ficava mais quente. E aí não conseguiram chegar até o núcleo. Então, o que fizeram? Jogaram ondas, jogaram radiação para dentro da Terra até chegar no seu núcleo. E quando jogar essa radiação, ela ia em uma velocidade e chegava um momento que a velocidade dela diminuía. Chegava um outro momento que ela acelerava, outro diminuía, a velocidade mudava. Quando a velocidade muda, aí você tem uma nova camada. Só que esse período que ela está mudando é uma descontinuidade. Ela deixou de ser contínua. Ela estava numa continuidade e fez uma descontinuidade, depois veio uma nova continuidade. Então, essa descontinuidade é onde você tem uma divisão entre uma camada e outra. Descontinuidade. Onde a radiação, onde as ondas tiveram uma modificação em sua velocidade. Por quê? Porque a densidade foi mudada. Letra D. Ela é formada por camadas alternadas de densidades semelhantes. As densidades não são semelhantes. Que diminuem da superfície para o centro. Não, as densidades não são semelhantes. Letra E. O núcleo divide-se em duas partes, superior e inferior, e seu material é o magma. Não, o magma está no manto. O magma está no manto. Ali é esse magma que vai sair pelos vulcões, que vai receber o nome de lava. Está no manto superior. Não está no núcleo. Próxima questão. Sobre o manto terrestre, julgue a afirmação a seguir. A primeira afirmação. Sobre o manto. Então vamos lá, vamos deixar marcado aqui o manto. É a mais extensa dentre as camadas da Terra. O manto é a mais extensa, certo? Sua composição é homogênea, basicamente de rochas ultrabásicas, certo? 3. Sua constituição predominante é de silicato e ferro e de magnésio, exatamente. 4. A movimentação do magma é responsável por movimentar as placas tectônicas. Exatamente, todas aqui estão corretas. É esse magma que movimenta as rochas. A composição realmente é de silicato, de ferro e de magnésio. Realmente ele tem uma composição mais homogênea e é a mais extensa, né? A gente pode ver pelas próprias imagens. Então, letra E, todas estão corretas. Sinal alternativa que indica corretamente o ordenamento das camadas da Terra, tomadas desde o seu interior até a sua superfície. Do interior até a superfície. O interior começa com o núcleo e vai até a crosta. Mas nós temos uma outra classificação. E que classificação é essa? Que ela começa na endosfera, essa parte de dentro, e vai terminar na litosfera. Cadê a alternativa? Aqui, ó, letra B. Começa na endosfera, a próxima camada, aqui está no meio, mesosfera, depois vem a astenosfera e depois litosfera. Essa é uma outra forma de classificar as camadas da Terra. A básica é aquela, manto, aquela crosta, manto e núcleo. Outra forma, litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Próxima questão, essa é a última. Verifique a figura a seguir e identifique as camadas da Terra que ela representa. E na sequência, identifique qual das alternativas traz a associação correta dessas camadas. Bem, a primeira que nós já sabemos que é o núcleo. E a última, nós já sabemos que vai ser a crosta. Então vamos procurar essa alternativa. Qual começa com núcleo? Núcleo, núcleo, núcleo. Núcleo, agora aqui tem interno e tem externo. Essa aqui vai ser o núcleo interno. O núcleo externo é essa parte aqui. Então, núcleo interno, depois núcleo externo. Essa alternativa aqui está parecendo que é a correta. Depois vem o manto, depois a crosta, letra A, certo? Então, é isso. Pessoal, então, resolvi essa primeira lista de exercícios. O conteúdo eu expliquei em um vídeo.
Também coloquei vários vídeos de outros professores explicando sobre as camadas e a estrutura da Terra. Você vê que é algo bem fácil, bem tranquilo. E espero que vocês tenham aprendido. E bons estudos e abraço e valeu!